alunos do 6º ano, eu sou a professora Elaine e vamos a mais uma aula de Geografia. Antes do início das nossas aulas, é importante que vocês tenham em mãos o material de vocês organizados. Vocês têm que ter a sua caneta, lápis, borracha e o seu caderno em mãos. Estão com o material em mãos? Se não estiverem, pega lá e eu aguardo enquanto eu dou mais um recadinho para vocês. Lembrem que o registro de frequência no Classroom mudou, basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Agora que vocês já estão organizados, vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é entender os principais tipos de climas, principais vegetações e alterações na paisagem causada pela ação do homem. Lembrem lá da aula anterior em que nós falamos bastante sobre tipos de paisagem e sobre vegetação e como o relevo influencia na vegetação e na ocupação do espaço geográfico. O espaço rural e suas paisagens. Então, nós vamos dividir a aula entre espaço rural e espaço urbano. Então, nós vamos começar com o espaço rural. Quais são as principais atividades do espaço rural? Então, atividades econômicas nós temos a agricultura, pecuária e o extrativismo. Então, vamos relembrar rapidinho aqui do que a gente está falando, agricultura. Então, tudo que nós plantamos, pecuária, nós estamos falando dos animais, certo? Criação de gado, criação de ovinos, ou seja, ovelhas, caprinos, cabras e etc. Extrativismo, tudo que é extraído. Lembram lá, por exemplo, carvão mineral, que nós falamos nas aulas anteriores? O espaço rural e suas paisagens. Qual é a característica dessa paisagem? Pouca concentração de pessoas e poucas construções, presença marcante dos elementos naturais. O que são elementos naturais? Nós podemos falar da vegetação, podemos falar de rios, ou seja, tudo que está relacionado à natureza. Só que, mesmo sendo uma área rural, nós temos os problemas ambientais que acontecem no campo. Quais seriam elas? Técnicas inadequadas do uso do solo, desmatamento, poluição por agrotóxico, ou seja, aqueles insumos agrícolas que é colocado no solo para que a vegetação tenha um desenvolvimento melhor, queimadas, irrigação e erosão. Isso tudo causa o quê? A degradação do nosso solo. Irrigação, do que a gente está falando? Irrigar o solo, molhar esse solo. Queimadas. Muitas vezes no campo acontecem as queimadas, ou seja, deixado a palhada ali naquele solo, é queimado, e isso também causa problemas de degradação desse solo. Atividade. Acabei de falar para vocês aqui quais são as 3 atividades econômicas do espaço rural. Lembram aqui? Acabei de enfatizar para vocês. Vou dar um tempinho para que vocês respondam e eu já volto para que a gente corrija a atividade.
Vamos conferir a resposta, pessoal? A resposta é agricultura, pecuária e extrativismo. Lembra que eu falei para vocês, agricultura, tudo que plantamos, pecuária, a parte animal e o extrativismo, tudo que é extraído, retirado de um determinado lugar. Agora nós vamos falar sobre os espaços urbanos e as características da área urbana. A aula anterior, nós falamos bastante sobre essa área urbana, no finalzinho da nossa aula ali, quando nós mostramos as principais cidades do estado do Paraná. Característica predominante são os elementos culturais e elementos humanos. O que seriam, então? Edifícios, casas, ruas, comércios, e os elementos naturais aqui eles aparecem menos, que seriam o quê? As áreas verdes, por exemplo, como parques, né? As atividades econômicas que mais acontecem na área urbana é a indústria, o comércio e os serviços. Essas questões aqui das atividades econômicas, nós vamos começar a enfatizar mais detalhadamente no decorrer da aula. Característica, então, cidade industrial, ela tem como característica, olha ali a própria palavra fala, a cidade industrial é uma área que tem uma grande concentração de indústrias, de fábricas e um intenso tráfego ali, tráfego de transporte de carga. Por quê? Porque é necessário tudo que a gente produz, a gente escoar essa carga, seja ela interna ou externamente dentro do nosso país, dentro de um determinado território. Cidade comercial ou de serviços. A característica desse tipo de cidade é que ela tem muitas lojas, consequentemente vendas, escritórios, bancos e muito tráfego de pessoas nessa região. Cidade turística. Lembram da aula anterior que eu citei como cidade turística do estado do Paraná, por exemplo, Foz do Iguaçu? Então tem como característica grande número de hotéis, pousadas e, consequentemente, a infraestrutura para o turismo. Só que a concentração de pessoas nas cidades, elas geram problemas. E quais são os principais problemas ambientais ou quais são os problemas urbanos que acontecem? Ilhas de calor. O que seria ilhas de calor? Vamos lembrar lá? Nas cidades tem o quê? Pouca área verde. Lembram que eu falei para vocês? Quanto mais próximo da área verde, mais fresco é. Quanto mais próximo aos centros urbanos, mais calor é. Lembram disso? Acho que na 2, 3 aulas anteriores nós falamos sobre isso. Lixo urbano. Quanto maior é a nossa população, mais lixo é produzido. E esse lixo tem que ter um destino correto. Poluição da água e do esgoto. Se a cidade ela não tem o saneamento básico, ou seja, essa parte da poluição, o saneamento ela não tem o destino correto, consequentemente isso vai para onde? Para os corpos d'água, para os rios. Moradias precárias, também falamos sobre isso. Lembram quando eu falei para vocês sobre o êxodo rural, a saída, por exemplo, do homem lá do campo para as grandes cidades, só que não tem infraestrutura, não tem como se manter naquele determinado lugar? E o transporte urbano. Também, quanto maior é a população de um local, o transporte urbano ele tem que ser eficiente. Quando a gente fala sobre extrativismo e agropecuária, já falei aqui, vamos lá com a imagem para ver do que eu estou falando novamente. A agropecuária, nós estamos falando de tudo que é plantado, por exemplo, e de tudo que é produzido num país, numa determinada região, e pecuária relacionada com animais. Então, agropecuária. E o extrativismo, tudo o que é extraído de um determinado lugar, como, por exemplo, a extração madeireira, que também eu já enfatizei isso para vocês. Então, essa imagem, ela ilustra bem a agropecuária.
extração de recursos naturais. Aqui nós temos os recursos naturais renováveis e os recursos naturais não renováveis. Quando a gente fala em recursos naturais renováveis, é tudo aquilo em que a natureza se renova. E os não renováveis, automaticamente, é aquilo que não se renova. Então, quais os exemplos que nós temos aqui de renováveis? Animais, o solo, a água, a vegetação, o vento, a energia solar. Então, tudo que é relacionado com a natureza e ela se renova. Já os não renováveis é aquilo que o extrativismo, por exemplo, causa. É tudo que nós tiramos, extraímos e aquilo não renova-se. Como, por exemplo, extração de ferro, petróleo e o carvão mineral. Agora, nós vamos mudar aqui para os setores da economia. Nós já falamos das cidades, da agropecuária, do extrativismo e agora a gente tem que entender como que tudo que acontece lá no campo chega nas cidades. É dividido em 3 setores, o setor primário, o secundário e o terciário. Vamos entender cada um deles. O primário, ele está relacionado à agricultura, pecuária e extrativismo. Repetitivo? Sim, repetitivo, porque vocês têm que assimilar e compreender o que está sendo dito aqui. Secundário, indústria e construção civil. E o terciário são os comércios e serviços. Então, vamos exemplificar isso aqui. Primário é tudo claro. Produziu, plantou, está lá no campo, criação de gado, tudo no campo. Saiu do campo, já vai para o setor secundário, que é a parte de indústria, transformação de tudo que foi produzido no campo. Depois do setor secundário, nós vamos para o terciário. Então, o campo produziu, o campo criou, vai para o setor secundário, a indústria, as fábricas transformou isso e chegou nas cidades como comércio e serviços. Fontes de energia. O que são fontes de energia? Tudo aquilo em que se transforma em algum tipo de energia. Carvão mineral, o petróleo, o gás natural, termoeletricidade, hidroeletricidade e energia nuclear. Sabem o que eu estou falando aqui? Quando eu falo de termoeletricidade, térmico, calor, hidrelétrica, lembra de hidro, água, né? O resto eu acho que vocês conseguem assimilar palavrinhas novas, termoeletricidade, hidroeletricidade. Termoeletricidade, calor, geração de calor. Hidroeletricidade também é energia. Hidrelétrica, por exemplo, a parte da luz vem da onde? Porque a gente lembra assim, quando fala de eletricidade, por exemplo, usina de Itaipu, né? Energia. Quiz. Nosso primeiro quiz da aula de hoje. Assinale a alternativa que corresponde a um recurso natural renovável. Lembram lá? Renovável, tudo que se renova, diferente daquilo que a gente extrai e a natureza não renova, tá bom? Vamos lá pensar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com a resposta.
Pensaram um pouquinho na resposta? Lembraram ali do que eu falei de renováveis e não renováveis? Então, veja, a alternativa que corresponde a um recurso renovável só pode ser o quê? A água, porque ferro é extração, petróleo é extração e carvão mineral também é extração. Principais atividades extrativas. Olha só, na resposta ali da atividade, eu acabei de falar para vocês de tudo que é extraído, retirado de algum lugar. Então, vamos lá para o nosso quadro. Extrativismo. Temos vários. Vamos começar pelo extrativismo animal. Então, o extrativismo animal é a caça, a pesca para atividades relacionadas ao consumo humano ou utilização de parte deles. Quais os produtos quando tem o extrativismo animal? A carne, pele, ossos, óleos e os chifres. Quando eu estou falando aqui, eu não falei óleo, falei óleos, certo? Então, gravem bem isso, diferente. Extrativismo mineral. É retirada de produtos de origem mineral do solo ou do mar. Aqui, quais são esses tipos de produtos que nós temos como exemplo? Bauxita, cobre, estanho, carvão mineral, chumbo e o ouro, tá? Então, nós tiramos da onde? Do solo ou do mar. O que desse exemplo é do solo e qual que é do mar? Então, vamos lá. O ouro nós estamos retirando do solo. Bauxita também do solo. Aqui nós não temos nenhum exemplo retirado do mar, tá? Então, aqui ó, tem uma pegadinha. Se de repente eu perguntar para vocês aqui, qual desses aqui foi retirado do mar? Nenhum desses, correto? Extrativismo vegetal. É retirado de produtos vegetais, a própria palavra já diz ali. Então, pode ser retirado de árvores para aproveitamento de madeiras ou dos frutos. Quais são os produtos? Então, árvore, automaticamente a gente lembra o quê? Madeira, celulose, resina, como por exemplo a própria borracha, e produtos medicinais. Lembrem que nós temos muitos produtos medicinais retirados lá da nossa floresta amazônica. O quiz. Olha aqui, hein? Eu peguei e deixei a dica lá 2 slides atrás para que vocês me respondessem isso aqui. Bauxita, cobre, estanho, carvão mineral e chumbo são exemplos de que tipo de extrativismo? Letra A, vegetal. Letra B, animal. Letra C, industrial. Ou letra D, mineral? Falei para vocês agora há pouquinho, tenho certeza que vocês vão acertar. Respondam que daqui a pouquinho eu volto para a gente conferir.
Vamos conferir a nossa resposta? Então, de qual tipo de extrativismo que nós estamos falando? Só pode ser do mineral. Aqui nós não temos nenhum vegetal, nenhum animal e nenhum industrial, certo? Fácil, fácil, né? Agora, quais são as características da agricultura? Nós temos dois sistemas de produção. Então, quando a gente fala de característica da agricultura, nós estamos falando do sistema de produção extensivo e intensivo. Vamos exemplificar isso aqui? Então, nós temos a de subsistência, nós temos a comercial, que pode ser subsistência, vamos falar tudo que nós nos alimentamos, nós precisamos para existir. Fácil para que vocês gravam, exemplificando mesmo. Comercial, empresa agrícola ou a agroindústria. Aí o pessoal que mora muito ali no norte do Paraná, por exemplo, vê bastante silo. Para quê? Para armazenamento de grãos. Então é uma agroindústria, o que automaticamente também é uma empresa agrícola, certo? Transforma aquele alimento, né? É uma empresa agrícola. A agricultura, ela tem que ter algumas das condições favoráveis para que aquele vegetal, aquele grão, ele produza, seja produzido. Então, o relevo, ele é plano, o clima tem que ser adequado, os solos têm que ser ricos em nutrientes e tem que ter água em abundância. Os principais produtos são a soja, café, algodão, cana-de-açúcar, o arroz, o milho, a mandioca e o feijão. Já na pecuária, é outro tipo de característica que nós temos. Quais são os principais produtos da pecuária? A carne, o leite, ovos, gordura, couro, ossos, mel e cera. Então, lembre aqui, quando a gente fala de pecuária, nós estamos falando de tudo que é de origem animal, tá? Então, por que eu estou frisando isso? Às vezes, como eu coloquei imagens lá anteriores, por exemplo, do gado, a gente não esquece que, por exemplo, o ovo produzido pela galinha também é um produto pecuário. Sistema de produção intensivo e extensivo. Aqui os animais podem ser de grande porte, médio porte e pequeno porte. O que eu acabei de falar aqui, pode ser gado, pode ser ovelhas, cabras, galinhas, porcos. Então, é o porte, o tamanho do animal. Aqui vamos falar agora sobre indústria, comércio e prestação de serviços. Então, veja que nós saímos do campo, fomos para a indústria e agora nós estamos chegando nas cidades, certo? Setor primário, setor secundário e setor terciário, lá do início dos nossos slides. Então, nós estamos aqui, ó, viajando pelos setores aqui. Então, saiu do campo, foi para a indústria e agora veio para as cidades. Nós estamos no setor terciário. Tipos de indústria que nós temos. Nós temos indústrias de bens produzidos, que é tudo que é produzido, são bens de produção, bens de capital e os bens de consumo. Então, tudo foi lá. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão aí com a caneta de vocês em mãos. Ela foi lá do serviço secundário para o serviço terciário. O que foi utilizado para a fabricação dessa caneta? O plástico. Então, da onde saiu o plástico? Lá do setor secundário, da indústria. Agora você está com o lápis na mão. O lápis já é outro tipo de produto. Ele é o quê? Madeira. Da onde que saiu? Do setor primário, foi transformado no setor secundário e chegou lá no setor terciário,
que é quando você foi lá na papelaria, por exemplo, e comprou esse seu lápis. Então, ele saiu dos 3 setores. Desenvolvimento tecnológico pode ser uma alta tecnologia ou tradicional. Tipos de indústria nós temos, dependendo da forma de produção, que é extrativa, de beneficiamento. Posso usar novamente o lápis como exemplo, ou até mesmo a sua folha de caderno. Saiu da onde que é feito o papel? Da madeira, da árvore, lá do setor primário. Foi transformado no setor secundário, indústria, e chegou no terciário, que é onde você já tem o teu produto final, de construção e de transformação. Tá? Então, a madeira foi transformada em papel. Tá? O ferro das construções civis, o cimento, então tudo isso houve uma transformação através de um tipo de indústria. Uso da matéria-prima e energia. Ela pode ser leve ou ela pode ser pesada. Leve e pesada também, nós podemos falar aqui do ferro que ele é transformado, que é mais fácil de vocês visualizarem, tá? E os tipos de comércio. Então, veja que aqui, todo aquilo que foi produzido lá no campo, que foi transformado pelas indústrias, chegou aqui nas cidades para que elas sejam consumidas. Aqui nós temos os países que são, nós podemos ter os produtos, tipo de comércio interno e externo. Interno é dentro do nosso próprio país ou dentro da nossa própria região, e externo é tudo que é exportado. Aí o que acontece? Venda de produtos para outros países e exportação, o que eu acabei de explicar, ou compra de produtos de outros países para importação. Então, citando o nosso país como exemplo, nós tanto vendemos para fora do nosso país, quanto nós compramos de outros países também. Então, esse é um tipo de comércio. Então, nós temos dentro do país que é interno, acabei de falar e só estou frisando novamente para vocês, que pode ser, por exemplo, no atacado, venda em grandes quantidades, e direta ao consumidor final, que é chamado de varejo. Um exemplo aí, você não vai lá e compra uma caixa de lápis, você compra um único lápis. Então, isso é varejo. Se você comprasse uma caixa de lápis, seria no atacado, grande quantidade. Dentro das cidades, nós temos o que? Os prestadores de serviço. São profissionais de setor de serviço, como, por exemplo, médicos, professores, advogados, motoristas, vendedores e contadores. Então, ele está prestando um serviço para alguém. Então, isso são prestadores de serviços. Fatores de crescimento. Então, nós temos os serviços mais procurados, que são cultura, lazer e turismo. Nós temos o aumento de renda dessa população, porque automaticamente circula mais dinheiro, e a automação na indústria, ou seja, essas indústrias elas estão mais automatizadas, mais tecnológicas. A atividade. Com relação à agricultura, quais são os nossos principais produtos brasileiros? Isso está fresquinho na cabeça de vocês. Respondam e daqui a pouco eu volto conferindo se você acertou.
Vamos conferir a resposta? Então, a resposta dos produtos são soja, algodão, cana-de-açúcar, arroz, milho, mandioca e o feijão. Não que não seja produzido outros tipos de alimentos, mas esses são os principais. Outra atividade aqui para a gente ficar craque nisso e não esquecer. As indústrias podem ser classificadas de várias maneiras. Cite exemplos. Quais os tipos de indústria? Respondam que daqui a pouco eu volto conferindo com vocês. Será que vocês acertaram a resposta? Essa aqui é um pouquinho mais difícil do que as outras questões até o momento. Então, os tipos é extrativista, de beneficiamento, construção e a de transformação.
Retomando os conteúdos da aula de hoje. Hoje a aula foi um pouquinho mais difícil, né, pessoal? Então, nós vimos as principais atividades econômicas, diferenças entre espaço rural e suas paisagens, espaço urbano, suas características, os setores da economia, primário, secundário e terciário. Isso aqui é bem importante frisar que primário é tudo o que acontece lá na área rural, depois ele é transformado no setor secundário e ele vai para o terciário, que é a parte de cidade, na área urbana, né? O que foi produzido, agora ele chegou ali nas cidades. Formas de energia. E também é importante a gente lembrar bem, hidrelétrica, termoelétrica, carvão mineral, energia solar, pecuária, indústria, serviços e comércio. Então, isso foi o que nós vimos na aula de hoje. E agora, então, pessoal, nós chegamos no final de mais uma aula de geografia e um último informe para vocês. Não esqueçam de registrar a frequência de vocês no Classroom. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.